Esse estoque todo de carros elétricos da BYD, será que vai dar ruim? Se você acompanha o mercado automotivo brasileiro, já deve ter notado uma tendência interessante: a crescente presença de carros elétricos chineses, em especial da montadora BYD. Nos últimos anos, o Brasil tem passado por um movimento de mudança e de questionamento das marcas tradicionais. De um lado, temos o apelo pela sustentabilidade, por tecnologias mais eficientes, e de outro lado, a realidade de um país que ainda está em desenvolvimento, que está aprendendo a conviver com esses avanços. Então hoje estou trazendo esse tema aqui para a gente entender melhor o que está por trás da entrada da BYD no Brasil, razões pelas quais as montadoras enfrentam desafios, mas também está encontrando um público cada vez mais engajado e curioso sobre os carros elétricos, apesar de todas as dificuldades que os elétricos ainda enfrentam em termos de infraestrutura. A demanda por essa tecnologia vem crescendo também, e a BYD é uma das empresas que tem trabalhado para conquistar espaço nesse mercado promissor. Então, qual seria a estratégia da BYD? Entrando com tudo, tá? Quando a BYD desembarcou no Brasil, foi como uma estratégia ousada, a ideia de não só introduzir uma linha de veículos elétricos modernos, mas conquistar uma fatia considerável de mercado. Em pouco tempo, a montadora importou cerca de 120 mil unidades, as tais que estão estocadas aí. Uma quantidade significativa que demonstra a confiança da empresa em seu produto e em sua capacidade de competir com o mercado em plena transformação. Mas como muitas grandes apostas, esta também encontrou desafios pelo caminho. A primeira barreira foi a resistência natural do consumidor brasileiro, que tem suas preferências ainda bem definidas. Marcas como a Toyota, Honda, por exemplo, são sinônimos de durabilidade, confiança para muitos. O Corolla, por exemplo, representa um padrão sólido para o público local, que torna a introdução de uma nova marca, tá, um processo muito delicado e gradual. E por que isso? Porque o brasileiro valoriza tradição. Valor de revenda também é embutido nessas coisas, principalmente a segurança de saber que a marca estará ali para oferecer suporte. Aí também temos os desafios da infraestrutura e adaptação cultural, né? É um desafio muito grande. Infraestrutura. O Brasil, infelizmente, ainda não tem uma rede robusta de pontos de recarga para carros elétricos, e isso afeta diretamente a experiência do consumidor. Para alguém que vive em uma cidade como São Paulo, até é possível encontrar alguns pontos de recarga em shopping centers e outros pontos específicos, mas se você mora numa cidade de médio porte ou interior, olha, eu nem moro muito no interior, e aqui quase não tem nada aqui para a área de Maricá, entre Maricá e Niterói, né? Então a realidade é bem diferente. Sem rede de recarga e oficinas especializadas, o carro elétrico ainda é visto como um investimento um pouco arriscado. Esse cenário é uma das razões pelas quais muitos consumidores ainda se sentem inseguros para fazer a mudança para um veículo totalmente elétrico. Tá? E aqui eu falo no canal com total isonomia, eu falo a verdade para vocês aqui, tá? Mas a BYD percebe a necessidade de se adaptar à estratégia e educar o consumidor sobre as vantagens ao longo do prazo do carro elétrico, tá? E é verdade, eu tenho duas marcas aqui diferentes, tá? Um Jaquezinho há 3 anos e a BYD Dolphin aqui com 1 ano aqui mais ou menos, tá? E digo para vocês com sinceridade, não tem bicho papão nenhum, cara. Dá para você ir trabalhar tranquilamente. Inclusive fiz uma viagem para mais de 4 mil quilômetros, tá? Em aproximadamente 10 dias. 2 dias descendo, 2 dias voltando, e uma média de 5 dias descansando lá no Rio Grande do Sul. Então, para quem é novo aqui, de repente, eu dá uma olhada nessa saga aqui, ó, que é muito interessante. E aqui no canal eu acabo fazendo até um marketing, tá? E o boca a boca também no Brasil é importante, pois vale a pena lembrar que carros elétricos estão sendo disseminados mais pelo boca a boca do que por propriamente as empresas, tá? Mas a BYD investiu também pesado em marketing. A presença da marca é massiva em redes sociais, TVs e até eventos automotivos, diferente de outras marcas. Esse tipo de investimento traz visibilidade e mostra que a empresa está comprometida em se estabelecer no país. Isso foi o diferencial dela. No entanto, o público brasileiro ainda é criterioso e o marketing por si só não basta para garantir uma decisão de compra, especialmente quando falamos em carros elétricos.
O brasileiro confia muito o quê? No boca a boca. Por isso que eu estava falando para vocês, o boca a boca é muito mais importante nessas horas, né? E nas experiências de quem já testou o produto. Eu testei 2 aqui, né? Então é interessante perceber como isso, né, começa a funcionar a favor dos elétricos. À medida que mais pessoas compram carros de várias marcas, não só da BYD, né, e compartilham suas opiniões, mais consumidores se sentem curiosos e abertos para considerar essa opção. Os relatos de quem já adotou a mobilidade elétrica apontam para vantagens econômicas e práticas, e esse feedback ajuda a aumentar a confiança da marca. Mas e o tal acúmulo de estoque e complexidade de um novo mercado? Um ponto de atenção nessa estratégia foi o volume de carros que a BYD importou para o Brasil logo de início. Com uma quantidade tão grande de veículos em estoque, a empresa encontrou um novo desafio: vender esses carros. O acúmulo de estoque trouxe custos adicionais com armazenamento e logística. E para os carros elétricos, o tempo em pátio ainda é mais crítico, já que as baterias exigem cuidados específicos para garantir durabilidade. Ou seja, não é interessante estar muito bem carregada, nem muito descarregada, mas essa parte técnica com certeza eles dão conta do recado. Mas esse estoque acumulado é um reflexo de um mercado que ainda está em fase de amadurecimento. Mas a BYD tem ajustado esse planejamento e adaptado sua comunicação para se alinhar com o ritmo de crescimento da demanda. Isso inclui um ajuste de maneira de apresentar os benefícios dos carros elétricos. Está fazendo esses marketing, promoções de vez em quando, ressaltando essas vantagens que vão além, né, dessa propaganda, como a economia de combustível e menor necessidade de manutenção. Agora vamos falar de adaptação e evolução da estratégia de vendas, né? É um ponto interessante nessa adaptação e um foco da BYD em educar o consumidor sobre a realidade dos carros elétricos. Muita gente enxerga o carro elétrico como uma moda passageira. Muitos inscritos aqui falam disso. É a terceira ou quarta vez que vai flopar. E é algo distante da realidade do dia a dia. Mas a montadora, né, está trazendo um discurso mais próximo, mostrando como a economia de longo prazo compensa esse investimento inicial. Eu também falo para vocês, é verdade. Eu sou aqui a prova viva, né? E como as vantagens vão além de um fator ecológico, esse tipo de campanha tem um impacto importante, pois ajuda o consumidor a perceber que o carro elétrico pode sim ser uma escolha viável e vantajosa. E esse tipo de conscientização, tá, que essas marcas estão fazendo, esperam que façam a diferença. Assim, em vez de investir apenas em uma presença agressiva em mídias, né, a marca direciona suas ações para promover o entendimento do público sobre o valor prático desses veículos elétricos. E qual seria esse futuro do carro elétrico no Brasil? E parcerias que ninguém está vendo ainda, né? Para enfrentar essa questão de infraestrutura, essas marcas estão se movendo para fechar parcerias com empresas de setores de energia, né? Instalação de wallbox, eletropostos. E essas colaborações são essenciais para que a rede de recarga se expanda, chame mais clientes, né? Somente nas áreas urbanas e principais rodovias. Se essas parcerias continuarem a avançar, a perspectiva é que o carro elétrico se torne cada vez mais uma opção mais prática para o público brasileiro. Mas lembrando, carro elétrico é para você trabalhar na área urbana. Casa, trabalho, trabalho, casa. Sempre falo isso. Dá para viajar? Dá, mas é uma coisa atípica. Viagem é 1 ou 2 vezes no ano, se a pessoa tem esse perfil. Se ela viaja constantemente, todo mês, pode não ser interessante um carro elétrico, pode ser interessante um híbrido. Então os carros elétricos estão transformando o mercado. Isso é fato. A transformação do mercado automotivo brasileiro é um processo que vai levar algum tempo, mas os passos já estão sendo dados. A presença de marcas de carros elétricos aqui no país, outras chegando como Neta, Xpeng, tá? Outras montadoras chinesas diversas, traz essas novas perspectivas para o país. O avanço de carros elétricos chineses reflete interesse crescente dos consumidores em alternativas mais sustentáveis e econômicas, e a tecnologia chinesa tem se mostrado confiável e acessível, que é o mais importante. E em um futuro próximo, com a ampliação de infraestrutura, que eu falo para vocês, não se baseiem nas infraestruturas, tá, de recargas públicas, tá, mas adaptação interna para você trabalhar. E aí vai haver uma tendência que os carros elétricos acabem conquistando esse espaço sólido no Brasil. A mobilidade sustentável e demanda por tecnologias limpas, econômicas, indicam um mercado
em plena transformação. E essas marcas que estão chegando novas aqui estão desempenhando um papel central nesse processo. Então podemos ver aqui um novo capítulo para a mobilidade elétrica no Brasil, pois o mercado automotivo brasileiro está passando por uma transição significativa. Muita gente não está percebendo, mas está passando por uma transição muito grande. E a chegada de carros elétricos chineses abre-se um novo capítulo na nossa mobilidade sustentável. Embora ainda existam desafios, a adaptação das montadoras tradicionais, a abertura do público para explorar essas novas tecnologias apontam para um futuro promissor. Então, a grande questão que fica é: estamos prontos para essa mudança? A BYD e outras montadoras chinesas estão dispostas a enfrentar esses desafios e o público brasileiro está cada vez mais interessado na possibilidade que a mobilidade elétrica oferece. A jornada é longa, mas estamos apenas nesse começo e uma transformação que promete redesenhar o futuro do automóvel no Brasil. E se você está curioso sobre os próximos passos de carros elétricos aqui, sobre avanços, dessa mobilidade, fique ligado aqui no canal, até porque eu tenho 2 carros elétricos de marcas diferentes. Vamos acompanhar de perto essa evolução, explorar todas as novidades do mercado de mobilidade sustentável. E vou deixar aqui uma grande informação para vocês. Tem muita matéria aqui desde o início do outro carro, tá? Pode estar desatualizada em relação aos novos carros, mas aqui eu explico sobre como você entrar na interface do carro, tá? Vou botar um videozinho para vocês verem aí eu mostrando a temperatura do carro, foi de um vídeo anterior. E muito material interessante que pode, de repente, abrir a mente para vocês, verificar a possibilidade até de viagens, como eu deixei a playlist aí bem no início do vídeo, tá ok? Se foi relevante esse vídeo, não esqueça de se inscrever, pois não custa nada e é de graça, tá? Irei deixar aqui 2 vídeos ao lado para aumentar o conteúdo técnico de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.